Olá, como você está? Você que está aí, que está querendo saber, tem alguma dúvida sobre divórcio? Porque tem muitas pessoas que me perguntam, pastor, é lícito uma separação assim por qualquer motivo, um divórcio? Então eu vou ler aqui para você e trazer uma pequena história, aonde se encontra no livro de Marcos também, mas eu estou lendo aqui Mateus capítulo 19, é bastante conhecida essa passagem aqui, onde Jesus, sempre onde ele andava, como sempre, uma grande multidão, né, e ele curava muitos, tá? E a Bíblia diz que chegou ao pé dele, daqueles tentadorzinhos chamados fariseus, e foi logo perguntando: mestre, Senhor, é lícito um homem abandonar a sua esposa por qualquer motivo? Vou ler aqui para você aqui, ó. No capítulo de número 19, repetindo de Mateus, no versículo de número 3, diz assim: e chegando ao pé dele, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Quer dizer, essa pergunta ainda hoje existe, né? Os homens sempre têm aquela dúvida: eu vou me casar, mas na hora que se casa, por qualquer motivo, quer largar a sua esposa. Escute bem o que eu vou dizer aqui, porque o que eu vou falar aqui é baseado na Bíblia, tá? O próprio Senhor Jesus, ele repete, ele diz aqui para eles, os fariseus, né? Olha o que foi que Jesus diz, ó. E respondendo-lhes, Jesus disse, ó: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse-lhe: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? E serão dois numa só carne, tá? Continuando, ele diz: assim não são mais dois. Não são mais dois. Depois que se casa, é uma só carne. Ele diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, né, não separe o homem. Digamos assim, pelo gosto, pelo mandamento de Deus, não é para existir divórcio. Mas as pessoas perguntam: pastor, e aí a gente tem que aguentar tudo da mulher, tem que aguentar quando a mulher é rinchosa, quando a mulher é exploradora, quando a mulher é isso e aquilo? Deixa eu te falar aqui uma coisa, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Além de eu conhecer a palavra de Deus como pastor, eu conheço e sei o mandamento do nosso Deus. Aqui ele diz que o quê? Depois que se casa é uma só carne. Só que é claro que vai existir confusões, contendas, vai acontecer muitas coisas que você não vai concordar com a sua mulher e vice-versa. Sempre vai ter aquele atrito. Não existe casamento perfeito, não existe, tá? Aí, continuando aqui, para você poder entender aqui, os fariseus persistentes, né? Ele disse assim: então eles disseram: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ele disse, jogou a culpa lá para trás para Moisés, né? Porque Moisés, ele era responsável, ele era o juiz por toda aquela nação, os israelitas. Então, quando eles se casavam, por qualquer motivo, chegavam para Moisés: Moisés, eu não quero essa mulher aqui não, Moisés. Porque na hora da noite de núpcia, camarada, depois que olhava para a mulher, via que a mulher tinha algum defeito, e aí eles pegavam e corriam lá para Moisés. Então, isso aí aconteceu com tanta gravidade, foi aumentando de uma tal forma, que Moisés ficou assim, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Moisés, ele pediu socorro a Deus, foi falar com o Senhor: Senhor,
O que é que eu faço com essa gente, com esse povo, Senhor? Aí Jesus foi e falou para ele, para dar-lhe carta de divórcio, mas com condições. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, tá? Ninguém pode se casar e simplesmente por qualquer motivozinho a pessoa não quer essa mulher não. Vai, bicho, fazer isso para tu ver. Camarada fica amaldiçoado, viu? Ele fica amaldiçoado e a mulher também. Ele fazendo, o homem abandonando a sua mulher, né? Eu estou dizendo não, é a Bíblia. Se o homem abandonar a sua mulher por qualquer motivo, até a repudiada, que no caso a que foi largada, e ela casar de novo, ela será uma adúltera. E ele será um adúltero, cometerá adultério. Vou ler aqui para você não dizer que é mentira. Pastor Carlos é mesmo. É sim. Olha aqui. Aí disse-lhe Moisés, ele disse, ó. Aí Jesus foi e falou, ó. Por quê, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, né? Vós permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de, presta atenção, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Leia aí na sua Bíblia, está escrito no versículo de número 9, do capítulo 9, no capítulo 19, perdão. Então, disse-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar, né? Quer dizer, eles acharam que se for assim não compensa casar, então não casa, meu filho. Mas tem uma coisa, você ficar solteiro e você ficar fazendo aquelas coisas, né? No banheiro, você sabe o que, é que eu estou dizendo, né? Com a mão, né? Você tá pecando. Você está pecando. O homem, ele não resiste à tentação, não. Ele comete o pecado facilmente, tá? E outra coisa, o homem, às vezes, ele arranja uma namorada. Às vezes o cara é até evangélico, arranja uma namorada. Aí fica namorando, não ata nem desata, a mulher também não ata nem desata, e fica só naquela embromaçãozinha, e fica enganando o povo, pensa que está enganando a Deus, mas não está não, viu? Deus está vendo tudo. É melhor você ficar ou solteiro, meu filho, ou você parar com essas coisas de estar só enrolando a mulher, só enrolando, e aí, por quê? Porque com certeza está tendo alguma coisa, né, meu filho? Porque, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que a carne é fraca. Aí você vem para cima de Mauá, vem dizer, não, pastor, eu estou só namorando, eu não estou fazendo nada. Você está dizendo, né? Você está dizendo, quem sou eu para te julgar? Mas Deus está vendo. Porque se você estiver namorando daquele jeitinho, você sabe qual é? Tá? Você está pecando, você tá cometendo pecado de adultério, você está sendo adultério, um adúltero, e a sua namorada também. Não é eu que digo não, é Bíblia. Ah, tá achando ruim porque eu estou falando isso? Então se case, meu filho. Porque eu já aconteci comigo. Eu me divorciei, né? Por motivo, que só tem dois motivos. Você ter todo o direito, de acordo com a Bíblia, para entrar no divórcio. Primeiro, se acometeu o que eu acabei de ler aqui. A mulher traiu, como não foi no meu caso, eu tive direito, me separei e me divorciei, tá? Outra coisa, se o cabo for abandonado pela mulher, do nada, como já aconteceu comigo, passei por 2 casamentos assim. Um fui traído e o outro fui abandonado. Eu ia viver só, eu era novo, era jovem, tá? Me casei novo com 16 anos, hoje eu tenho 71 anos de idade. Perdão. Então isso que eu tenho para dizer para você, meu querido.
O apóstolo Paulo, ele diz, olha, se você aguenta ficar só, fique. Porque tem aquele ditado popular, né, que diz que é melhor ficar só do que mal acompanhado. De certo, não, eu não concordo com isso aí, porque a Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem fique sozinho, tá? Então preste bem atenção, ó. Eu estou falando aqui, trazendo essa palavra para você, porque tem muita gente que tem dúvida se pode divorciar por qualquer motivo. Ah, é porque a mulher deu um tapinha nele e tal. Não revinde. A mulher deu um tapa em você, releve. Hoje em dia você não pode mais fazer nada, tá? Eu nunca bati em mulher, tá? Então se o cabo é agressivo e a mulher não está aguentando, ore por ele. Ore por ele. Se o cara é bebarrão, ore por ele, tá? Agora é o seguinte, o que é inadmissível, sabe o que é? É você ficar esperando a vida toda, pelo um camarada que nunca vai se consertar, ou uma mulher que também que só quer saber do cara por causa disso aqui, do dinheiro dele, e o camarada é cego, ele tá olhando só pro lado carnal, né? Ah, porque a mulher é bonita, a mulher é isso, aquilo, outro. Eu já me ferrei todinho por causa disso aí, viu? Aí eu vejo pessoas fazendo isso, tá entendendo? Aí o que acontece? Você vai se ferrar todinho, meu filho. Essa é a verdade. A pessoa se ferra, se quebra todo. No início até que parece tudo bem, tudo beleza, só fachada, né? Mas depois vem as consequências. Principalmente quando você já foi separado e já foi divorciado de outra, tá? Se não tiver sido por esses dois motivos que eu citei aqui. O primeiro é, como eu disse, divórcio. Não era nem para existir divórcio. Casamento era para ser eterno. Mas infelizmente, por causa da dureza do coração das pessoas e das coisas que as pessoas cometem de errado, estou falando aqui tanto homem como a mulher, tá? Eu não estou aqui citando só mulher ou só homem, não. Estou citando aqui os dois, tá? Os dois. Aí o que acontece? Vem as consequências. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. Eu vou ler novamente aqui e vou repetir, ó. Olha aqui, ó. Não sendo, olha, o versículo de número 9 diz assim, ó. Se não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, tá? Isso homem. E o que casar, ou o homem ou a mulher, né? E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então os dois ficam sendo prostitutos, tá? Prostituto. Camarada tá às vezes dentro da igreja, prostituto. Tá contaminando a igreja, tá contaminando ele, tá contaminando todo mundo. Ah, pastor, mas essa palavra é dura, né? Pois é, meu filho. Pois então, que vergonha na cara. Me desculpe eu dizer isso, porque a minha pregação é tipo João Batista, doa aqui doer, meu filho. Se você não gostar, vai falar com Deus. É Bíblia, tá? É Bíblia. Então é o seguinte, olha, crie juízo, para não ser muito duro assim, crie vergonha na cara, que já disseram para mim uma vez isso. Então eu me acordei. Então, crie juízo. Saia de cima desse muro, meu irmão. Saia desse pecado. Você está sendo um prostituto. Você está sendo uma prostituta. Desculpe eu lhe dizer isso, mas é a pura verdade, tá? Esse vídeo talvez vai incomodar muitas pessoas, mas se você assistiu, aí é problema seu. Então, se Deus falar no seu coração, meu filho, amém. Tá? Você vai se converter e depois você vai me agradecer e dizer assim, poxa, pastor, depois que eu vi aquele vídeo ali, rapaz, eu fiquei com raiva do Senhor, mas... Meu filho, se você ficar com raiva, você fica com raiva de mim, você está ficando com raiva de Deus. Porque é Deus falando para ti, para você sair em cima do muro, você se corrigir. Saia dessa prostituição. Do que adianta você largou o mundo, saiu da bebedice, saiu das casas de balada noturna, saiu de tanta coisa errada.
Aí o camarada vai para dentro de uma igreja, seja evangélico ou católico. Aí você vai querer dar uma de santarrão. Você vai querer dar uma de eu tô feliz, né? Eu tô feliz, você tá ferrado. Isso sim, você tá ferrado. Porque as consequências vêm, viu? Eu digo porque eu já passei essas consequências aí. E é porque 2 casamentos que eu tive, eu repito, o primeiro, peguei no flagrante, a mulher me traindo. Segundo, além de eu pegar no flagrante, pessoas antes já tinham me falado, e eu fazendo de ouvido, fazendo de conta que eu pensava até que era mentira, fofoca, né? Mas meu pai me ensinou, você tem que ver com os próprios olhos para você poder fazer o seu julgamento, você fazer aquilo que tem que fazer. Então foi isso que eu fiz. Eu não aconselho ninguém. Agora eu digo, se a pessoa chegar para você, pedir perdão, mesmo que tenha cometido tal coisa, perdoe, dê uma segunda chance. Isso se você amá-la. Se você não amar, aí cabe você. Mas se você amar a pessoa, faça o que Jesus mandou fazer. Perdoe 70 vezes 7. Tem gente que não dá nem a segunda chance. E você? Quem é você? Você se acha o Todo-Poderoso? O Semideus? Você se acha o rei da cocada preta? Aí é problema seu. Mas se você tiver um coração de Deus, como Davi, faça isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que depois que você ouvir esse vídeo, você vai mudar. Você vai pensar 2 vezes antes de cometer adultério, tá? Peço para você compartilhar esse vídeo e curta no meu canal, no YouTube, tá? E no Instagram também. E eu agradeço bastante. E Deus também, porque quando você faz isso, você está ajudando outras pessoas que têm a mesma dúvida e os mesmos problemas que muitos de nós temos. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz.